Olá pessoal, vamos para o 31º vídeo. 31º vídeo sobre a palavra apostasia. No sentido de partida, retirada, saída da igreja antes da grande tribulação, levando em conta o versículo. Um versículo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 3, onde ele usa o termo apostasia, a apostasia, sem complemento, que é o que causa muita confusão na quase totalidade das pessoas. Impressionante isso. Eles fazem uma jogada anacrônica. Vão lá em 1 Timóteo 4:1, que é uma carta que foi escrita posteriormente, que lá o apóstolo Paulo usa a apostasia da fé, e eles querem jogar esse entendimento na segunda carta aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo usa a apostasia com artigo definido, simplesmente, a apostasia. E eu já fiz um vídeo antes de ontem, eu vou fazer um hoje, para deixar claro assim, três assuntos muito importantes. Esse aqui de hoje eu já tinha mostrado em alguns nos primeiros vídeos, mas ficou assim meio vago. Eu não quis forçar a barra no início, porque eu queria deixar as partes mais contundentes mais para frente, né? E eu contava, né, que teria assim, pessoas que viriam rebater, mas eu percebo que não ocorreu isso. Porque eu deixo sempre uma isca, né? Esperando que venha alguém para confrontar, né? Mas não apareceu. Eu sou meio traiçoeiro nesse ponto. Então hoje eu vou tornar a trazer aqui com mais clareza, porque eu não fiz com muita clareza na primeira vez. É sobre um texto apócrifo, considerado como um dos evangelhos apócrifos do Novo Testamento, um texto que foi escrito antes do século IV. Alguns estudiosos dizem que é do século II até o século IV. É o evangelho o livro de São João Evangelista. O livro de São João Evangelista. Ele foi escrito em grego. Vou mostrar para vocês aqui. Esse evangelho ele foi publicado pela primeira vez pelo um estudioso. Parece que esse cara era padre. É o Tischendorf. Constantinus Tischendorf. Quando ele publicou em 1866, essa aqui é a primeira edição, 1866, para ver aqui embaixo, está em Algarismo Romano, em Leipzig. Os Apocalipses Apócrifos. Tem Moisés, Esdras, Paulo, João, e aqui tem a Mariae Dormitio, da dormição de Maria, né? E outros textos. E aqui na página 105, surge a palavra apostasia. Aqui, apostasia. Página 105, o texto em grego. E eu vou trazer para vocês agora traduzido esse texto. Eu tenho aqui publicada pela BAC. Muitos conhecem a BAC. É a Biblioteca de Autores Cristianos, espanhol. Esse aqui é o volume 148, seção 1, Sagradas Escrituras, da BAC. Aqui é uma obra muito boa porque ela vem em grego e a tradução em espanhol. Nesse texto aqui,
A apostasia ela é usada para representar, para apontar um arrebatamento que houve de Maria e os apóstolos. E aqui no capítulo 32, nos capítulos 32 e 33, vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem parar e até olhar o texto. 32 e 33, né? Cortou em cima. Então, nesse texto aqui, fala assim, né? Eu vou pegar, claro, o bonde andando, claro. Maria e os apóstolos estavam correndo o risco de serem presos, né? Então, aqui, eles foram alertados pelo Espírito Santo e foram arrebatados pelo Espírito Santo. Então, o texto fala o seguinte: levantaram-se, pois, em seguida, os apóstolos e saíram de casa, levando a litera é uma cama, né? Da Senhora, a Mãe de Deus, e dirigindo os seus passos caminho a Jerusalém. Mas, em um momento, de acordo com o que havia dito o Espírito Santo, foram arrebatados por uma nuvem e se encontraram em Jerusalém. Foram arrebatados em uma nuvem e se encontraram em Jerusalém, na casa da Senhora. Uma vez ali, eles estão falando, nos levantamos e nos pusemos a cantar hinos durante 5 dias sem parar. No capítulo 33, há uma narração. E quando chegou lá o chefe da polícia, né, aquele arco, a Belém, ao não encontrar ali a mãe do Senhor e nem os apóstolos, ele mandou deter, né, os belemitas, dizendo-lhes, não sois vós os que haviam vindo contando ao governador e aos sacerdotes todos os milagres e aos portentos, esqueci o termo que dizer, que se acabaram de obrar, e haveis dito que os apóstolos tinham vindo de todos os países? Onde estão, pois? Agora, põe-nos todos em seguida a caminho de Jerusalém, para apresentar-nos ante o governador. É de notar que o Quiliarco, né, o chefe, né, dos policiais, não estava inteirado da retirada dos apóstolos e da mãe do Senhor a Jerusalém. Então aqui ele está confirmando, ele está retratando a palavra apostasia com outra palavra, retirada. Acho que ficou claro, né? No início, o Espírito Santo arrebatou Maria no texto apócrifo. Então, esse aqui é um texto que foi escrito em koiné, grego koiné. Está falando que Maria e os apóstolos foram arrebatados numa nuvem e se acharam em Jerusalém. O chefe, o Quiliarco, ele não, aqui fala aqui, finalizando, que ele não é de notar que o Quiliarco não estava inteirado da retirada dos apóstolos, está falando do arrebatamento da mãe do Senhor a Jerusalém. Então, aqui é uma prova cabal que o público entendia a apostasia como arrebatamento. Não tem como dizer que não. Acho que ficou muito claro, né? Fora isso, esse aqui é um vídeo curto, e para complementar isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma gramática, na verdade um manual, de gramática do Novo Testamento grego. Esse aqui foi publicado por essa folha está solta, eu reimprimi ela, depois eu vou colar. Reverendo S.G. Green, é muito conhecido em gramática grega. Essa folha ela caiu aqui, ela estava rasgada, eu imprimi, mas aqui está do livro, mais pormenores.
Aqui é um vocabulário completo e um exame, como é que pode dizer? Um exame dos principais sinônimos do Novo Testamento. Aqui. Essa obra aqui foi publicada em que ano? Ela é muito antiga. Isso aqui fala. Deve ser dos anos 1800 e pouco. Aqui é uma edição revisada. Aqui não está falando a data. Mas é uma obra muito antiga. Estou deixando claro aqui, né? Reverendo S.G. Green. E aqui no dicionário dessa obra, lembrando, isso aqui é do Novo Testamento. Então, aqui na palavra apostasia, sempre me perco aqui. Impressionante. Apostasia. Aqui. Vou fazer uma marquinha aqui para ficar mais fácil para achar. Do lado da palavra apostasia, vou marcar uma coisa cor-de-rosa aqui. Vocês vão ver que a apostasia é defecção e partida. E ele repete a palavra apostasia. A marquinha cor-de-rosa, vocês veem a palavra apostasia, defecção e partida. Para não restar dúvida. Também isso ficou claro, né? Porque a gente ouve muito assim, né? Não existe nenhum dicionário, não existe nenhum texto daquela época que a palavra apostasia era arrebatamento. Então aqui tem dois, eu mostrei dois. Uma coisa também muito interessante, para os professores de grego, eles devem conhecer esse autor, George Curtius. Aqui está traduzido em espanhol, está como Jorge Curtius. É muito conhecido no meio acadêmico, esse professor. Isso aqui foi publicado em Buenos Aires, essa tradução do alemão. E aqui, quando ele vai falar das preposições, é muito interessante isso. Preposições de genitivo, quando ele pega a preposição apó, eu vou deixar a marquinha cor-de-rosa também no final da frase aqui para a pessoa achar. Vou deixar antes. Olha que sentido. Olha que interessante. Tem a marquinha cor-de-rosa, a preposição apó. O sentido de, desde, fala assim, desde, em sentido de separação, isolamento e extração. Olha que interessante. Olha a força dessa preposição. Vai ficar bem claro para vocês. Olha a força dessa preposição. Outra coisa interessante, já que é um vídeo curto, eu vou pegar aqui um dicionário, um Langenscheidt. Esse aqui é um dicionário que é muito usado por turistas pelo mundo. Ele é pequeno, como se fosse de bolso, um pouquinho maior esse aqui. Aqui é o grego moderno, o grego inglês. Porque existe muita falácia, né, que a apostasia tinha um significado de partidas só antigamente, não sei, aquela coisa toda, tal. Então, olha que interessante aqui na palavra apostasia, um dicionário moderno.
fazer a marquinha também aqui, cor de rosa, não tem problema. Eu marquei no final da frase. Olha que interessante. Tá no final da frase. Apostasia significa um afastamento. Olha que interessante. Um afastamento. Aí também, dois pontos, ponto e vírgula, depois pode ser rebelião, e ele repete apostasia. Por que repete apostasia? É como nos léxicons gregos, dicionário grego. O autor, eles colocam, repetem a palavra apostasia transliterada, claro. É uma provocação para que a pessoa pesquise no dicionário deles, né? Então, dicionário grego moderno. Eu já tinha mostrado outros, mas esse aqui é muito interessante. Um outro dicionário também, na verdade é que uma enciclopédia que eu esqueci de mostrar, é muito antiga. E eu louvo a Deus, né, pela obra do Champlain, que me ajudou muito. Esse homem ele fez uma obra das mais descomunais que eu vi até hoje. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e essa enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Champlain. Esse aqui é o antigo. Eu prefiro esse modelo. Ficou na memória, né, quando eu conheci. Um espetáculo. E aqui na página 237, né, vai falar da palavra apostasia também. Tem uma apostasia. E ele fala assim: apostasia vem do grego apostasia, entre aspas, afastamento, ponto. Aí o que acontece? Aí vem a interpretação, a interpretação que o autor pode dar. Ele dá uma interpretação que aponta para um abandono deliberado da crença, da fé. Esse aqui é um jargão, é um mantra, né, que foi forjado depois da época dos pais da igreja, tal, principalmente na época de Tomás de Aquino, né, que tomou essa forma, principalmente. Então ele fala que aponta para o abandono deliberado da crença, da fé cristã, ou em qualquer fé anteriormente defendida por alguém que dizia seguir essa fé. No catolicismo romano indica a total deserção da fé, ou das santas ordens, ou do estado monástico. O apóstata formal está sujeito à exclusão, tal, aquela coisa toda. Ponto 1. Usos do termo em forma nominal encontra-se somente por 2 vezes no Novo Testamento. Atos 21:21 e 2 Tessalonicenses 2:3. É uma forma posterior do grego apostasis. Você vê, todo bom dicionarista, ele vai sempre, ele aponta esse. Ele fala, é uma forma posterior do grego apostasis. Manter-se longe de. Ele não fugiu. Foi honesto. Está aqui. Foi usada por Plutarco para indicar revolta política, sendo usada na Septuaginta no sentido de revolta, deixando claro que a Septuaginta ela foi uma tradução do hebraico para o grego. Ela não foi escrita em grego, ela foi traduzida do hebraico para o grego. Depois eu vou falar mais sobre isso, tem muitos livros sobre isso. Depois, no Novo Testamento, indica um afastamento, entre aspas, talvez indicando uma revolta. Também foi muito honesto aqui. Vou repetir. Ponto 2. No Novo Testamento indica um afastamento, entre aspas, vírgula, talvez indicando uma revolta, com o abandono dos princípios básicos do cristianismo, conforme Tessalonicenses 2:3, 2 Tessalonicenses. Então aí ele continua tal, mas vocês veem como ele muito honesto na interpretação, não deixou de esclarecer o pesquisador, para que o pesquisador também possa pensar por si, não comer uma comida mastigada, né? Um também que é muito honesto, uma pessoa que admiro muito, é o pastor Claudenor
Correia de Andrade, esse dicionário teológico, com definições etimológicas e locuções latinas. Ele foi também uma pessoa muito honesta. Eu já tinha mostrado isso, mas ele, na página 35, tem uma edição nova. Essa aqui é antiga. Apostasia, do grego apostasis, vírgula, afastamento, fecha chave. Aí ele dá a interpretação dele, abandono premeditado da fé cristã. No Antigo Testamento não foram poucas as apostasias, que já para mim já tem, na verdade, tem outro significado, né? No Novo Testamento é outra definição, mas ele foi muito honesto. Apostasia, do grego apostasis, afastamento. Então, não tem como fugir. Então, pessoal, esse aqui vai ser um vídeo curto, mas assim, é um vídeo muito poderoso com relação à palavra apostasia como arrebatamento. No caso desse livro, esse evangelho apócrifo entre o segundo e o quarto século, né? No Koiné. Então, vocês percebem, se foi escrito sobre a mãe de Jesus, vocês imaginam quantas pessoas, é um texto, quanto ele foi lido, quanto ele era conhecido. E as pessoas que liam entendiam claramente a apostasia como partida. Senão o autor não escreveria dessa maneira. Então, mais uma falácia derrubada, né? Me mostra um texto, me mostra aquilo e tal. Muito infantil. Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.